Desde 2010 eu tento começar no YouTube. Eu crio, apago, escrevo, reescrevo, gravo, nunca posto, porque nunca é o bastante, nunca parece pronto. E eu culpo isso apenas uma coisa: o perfeccionismo. Todo perfeccionista acaba sendo crítico assíduo de si mesmo, e por isso a gente acaba prejudicando de certa forma a nossa criatividade, ou então a nossa ação de colocar essa criatividade em prática, de verdade. Porque como eu disse, eu não necessariamente travei no YouTube outras vezes por conta de falta de criatividade, mas por uma questão de não achar que aquilo era bom o suficiente para o que eu queria, ou para o que eu pensava na época. Claro que cada fase que eu tive no YouTube refletiu a época do YouTube em si, ou o que eu gostava naquela época, mas nada vinha muito dessa parte artística que eu sempre senti que eu tinha criativamente. Eu sinto que agora, com esse vídeo, eu posso, talvez, materializar aquilo que conceitualmente eu sempre acreditei que eu poderia fazer. E sempre fiquei travado com relação a isso, porque a gente acaba criando uma versão ideal, né, idealizada do que a gente deveria fazer e de como deveria ficar as coisas que a gente faz, né? O perfeccionismo nos trava nesse sentido e acaba com que ou a gente tente e desista no meio do caminho, ou a gente nem tente, nem arrisque fazer as coisas. E eu acho que eu cheguei num ponto em que eu tenho que arriscar, porque senão eu vou acabar perdendo essa vontade, ou perdendo essa coisa que tem dentro de mim que eu acho que eu posso utilizar e amadurecer para ficar melhor nisso, né? Porque se eu não começar, eu nunca vou poder me aprimorar. Ou se eu travar no meio, se eu desistir, eu nunca vou poder aprimorar aquilo que eu espero um dia chegar. E eu acho que o perfeccionismo, ele nos prejudica no exato momento em que a gente está fazendo, né? A gente quer que já esteja como a gente espera, né? E nem sempre, e na verdade, na minoria das vezes, vai estar como a gente espera, né? Inclusive, grandes obras do cinema, da música, né, da arte no geral, surgiram de imperfeições, surgiram de coisas que no momento em que foi feito, não era o melhor da época, né? Não era o mais revolucionário muitas vezes, eram coisas consideradas imperfeitas, né? O próprio Vértigo do Hitchcock era um filme extremamente criticado e hoje talvez seja o filme mais influente de todos os tempos, né? Ou pelo menos da contemporaneidade. Com isso vem o despertar, digamos assim, de recomeçar esse projeto, que eu posso chamar assim, no YouTube, que é uma coisa que é uma plataforma que eu uso muito, que eu sempre gostei muito, sempre tenho muitas referências que eu tiro da minha própria criatividade no YouTube, né, com outros criadores de conteúdo, que mais pra frente eu posso falar um pouco sobre eles, mas principalmente eu, como um amante do cinema, né, eu acabei tendo muita referência e, na verdade, a minha motivação derradeira para mim começar a fazer isso foi justamente o que está projetando aqui atrás. Foi o filme Tokyo Ga, do Wim Wenders, que é um filme documentário, né, em homenagem a outro diretor, que é um dos meus favoritos também, além do Wim Wenders, que é o Ozu. E no documentário, se a gente for ver, é uma câmera na mão, né, o Wim Wenders registrando Tóquio, tentando encontrar ali a essência que tinha nos filmes do Ozu. Pensando nisso, Ozu, nos filmes dele, pelo menos dos que eu vi, trabalhou muito, e segundo o próprio Wim Wenders, que acredito que tenha visto todos os filmes do Ozu, porque se eu não me engano ele até chega a comentar no documentário que ele viu, né, os 54 filmes, ele utiliza Tóquio, ele utiliza os filmes, né, a narrativa dos filmes dele também para contar um pouco sobre Tóquio, também para passar um pouco da experiência própria dele, né, individual, introspectiva sobre a cidade, né, sobre o lugar, sobre o país, né, porque Tóquio, querendo ou não, fala muito sobre o Japão, já que é uma grande metrópole, né, a principal, né, a capital do Japão. Então, eu sinto que Ozu não precisou sair do ambiente dele, não precisou viver uma vida
de aventuras muito mirabolantes, não precisou ir para um outro país, né, sair muito da zona de conforto no sentido de ir para uma nova cultura, para fazer ótimos filmes, excelentes filmes, ser uma referência, né, e criar aquilo que artisticamente eu acredito que ele considerava o que ele poderia fazer de melhor. Não é à toa que ele fez todos os filmes retratando esse background muito importante, né, para a construção dele. E o Tokyo Ga, né, o Wim Wenders, vai para Tóquio justamente para entender isso um pouco, né, para tentar buscar talvez essa inspiração que vem dessa pessoa que inspirou ele. Então, para tentar entender, buscar aquela essência, sabe, que ele entende. O Wim Wenders admirava demais a visão do Ozu sobre Tóquio, e ele queria entender de onde é que vem isso, ele queria olhar com os próprios olhos, tentar registrar essa própria interpretação da cidade, né, do lugar, através da própria lente. E de fato ele consegue, pelo menos conseguiu me inspirar a fazer algo parecido, né, a usar todas as referências que eu tenho e criar algo meu. Porque nada é inventado, né? Nada é original 100%. Tudo vem de inspirações de outras pessoas, de outros criadores, de outros artistas que vão inspirar a nossa arte. Eu acho que isso é importante a gente ter consciência, é importante também a gente admitir isso, abraçar isso, né? É aquele negócio, né? Tem até um livro sobre isso muito popular, que eu vejo um monte de gente agora falando no YouTube, que é Copie como um Artista, se eu não me engano, o livro. Eu não cheguei a ler esse livro, mas eu acredito que conceitualmente eu entenda que, de fato, existe na inspiração um certo tipo de roubo, né? Porque a gente tá pegando aquilo que uma outra pessoa desenvolveu, em teoria, né? Provavelmente vem inspirado de outra pessoa também, e que ela fez daquele próprio jeito, e a gente está adaptando aquilo para o nosso jeito. Então, de certa forma, a gente copia uma ideia, mas adapta ela para a nossa realidade, né? Para a nossa visão de mundo. Então, eu acho que como cada ser humano é um ser muito individual, todo mundo tem algo interessante a se contar. E outro filme, outra obra também que me inspirou muito a arriscar, também é do Wim Wenders, e aí eu acho que é um resultado, por mais que sejam décadas de diferença entre o Tokyo Ga e o Dias Perfeitos, né, o Perfect Days, de 2023, eu acho que ele conseguiu carregar aquilo que ele buscou lá atrás, sabe? Ele conseguiu carregar nesse filme aquilo que ele buscou lá atrás. Ele conseguiu mostrar Tóquio desse jeito sensível, né? Desse jeito que não precisa de muita coisa na tela, muita informação. Não, ele criou um filme muito mais introspectivo, que já é uma linhagem do Wim Wenders, né? Provavelmente muito inspirado no Ozu, que também é assim. Trouxe essa coisa mais de aproveitar os pequenos detalhes das coisas. A nossa vida sempre vai ter algo de interessante nela. A gente vai ter algo de interessante para mostrar, e sempre vai ter alguém interessado em ver. Eu acho que é isso que é muito importante a gente entender quando a gente tem essa trava do perfeccionismo. Que a gente não precisa ter uma vida perfeita, a gente não precisa ter uma vida extremamente emocionante, no sentido que tem vários desses canais que vão para lugares, viajam, né? E apresentam sua vida numa rotina completamente nova. Claro, isso é extremamente interessante, diferente, sai um pouco da nossa área de conhecimento, digamos assim, porque como a gente está num lugar só, a gente vive, por exemplo, eu vivo no Brasil, Porto Alegre, então qualquer coisa que seja fora do Brasil e de Porto Alegre, principalmente, vai ser uma novidade para mim, digamos assim. Por mais que eu já tenha ouvido falar, por mais que eu leia sobre, por mais que eu veja vídeos sobre, sempre alguém vai experienciar esses outros lugares de forma diferente. E eu sinto que eu poderia fazer isso com a minha própria cidade, no meu próprio país também. E eu acho que a minha vida, de certa forma, eu poderia fazer com essa visão pessoal e artística, sensível, assim como Ozu fez, assim como o Wim Wenders faz, e assim como outros, obviamente, diretores, criadores de conteúdo, artistas não só do audiovisual, mas também da música, né, da pintura e de outras expressões de artes que existem. Eu acho que isso que é importante, a gente entender que a gente não precisa ter algo ultra mega interessante assim no nosso conceito para mostrar, porque às vezes o que a gente tem já é interessante para outras pessoas, já serve para impactar de alguma forma essas vidas, porque querendo ou não, todo mundo que faz alguma expressão de arte
quer tocar em algum ponto de alguém, pode ser algo negativo, pode ser algo positivo, tem gente que faz arte negativa, né, algo mais melancólico, né, fotografias melancólicas, mais tristes, filmes de drama, de tristeza, músicas para chorar. Então, assim, o sentimento é o que realmente abrange a arte, né? A gente sentir algo sobre aquilo, não precisa ser entendido muitas vezes, né? Então, o que importa é a gente fazer, é a gente ver que outras pessoas estão fazendo também, é se inspirar nessas pessoas e buscar fazer do que aquelas pessoas fizeram a nossa própria coisa, né? Criar, gerar algo daquilo. Então, nesse último ponto aqui, eu quero fazer um desafio para mim, mas para você que está vendo esse vídeo, talvez também tenha essa trava, também tenha esse perfeccionismo, digamos assim, né? Ou até mesmo um medo no geral, né? Não precisa nem ser perfeccionista, mas tem um medo de fazer algo, mas não porque não vai dar certo, mas porque não sabe como começar às vezes. Só comece, faz um vídeo, converse, fale alguma coisa, fale sobre o que você gosta, o que você assiste, né? Pode ver, se você gosta de futebol, comente sobre futebol. Você não precisa ser um especialista, dê sua opinião. Outras pessoas vão dar a opinião delas. Às vezes a gente vai ver comentários negativos, claro, isso acontece, a gente está suscetível a isso, mas arrisque, tente, porque muitas dessas vezes você pode conseguir pessoas boas ali consumindo o seu conteúdo, né? Pessoas interessantes. Você vai trazer outro tipo de visão para outras pessoas, né? Outras pessoas vão trazer as visões delas sobre o que você levou para elas, sobre o conteúdo que você levou, e assim você vai aprimorar, vai melhorar, né? Então trago aqui esse desafio não só para mim, mas para vocês que estão vendo isso aqui, que de alguma forma se sentiram motivados, inspirados, ou que gerou aquela chamazinha que gerou quando eu vi Tokyo Ga. E é isso, então